Muito bem, estamos de volta. E no nosso Depois do Café, estamos conversando hoje com Aurélio Vidal, Chico Cordeiro, são desportistas, jornalistas, promotores. Como é que vocês conseguem acumular esse tanto de trem assim? Ah, doido, moço. Os caras promovem evento, os caras cobrem o evento, os caras... Tá doido. Divulga. É tipo aquele pedreiro que você chama para fazer um encanamento na casa e ele faz tudo. Faz tudo, né? Mas eu também sou faz tudo, então deu certo. É cobrar o escanteio e correr para cabecear. Exatamente. Bom, Aurélio, vamos falar da reunião então? Como é que foi? Na verdade, a reunião é o seguinte: a gente tinha anteriormente, né, buscado o apoio dos vereadores. Os 23 vereadores da Câmara confirmaram o apoio, inclusive assinaram documentos se comprometendo a destinar, né, um valor, um percentual da emenda para o esporte, que seria quase que em torno de 8%. Acabou que não precisou nem isso, ficou um pouco menos. Mas a gente já esperava que poderia ocorrer de um ou outro acabar não cumprindo. E de fato foi o que ocorreu. Né, dos 23 vereadores, 6 vereadores não contemplaram, não colocou nada para o esporte, apesar de ter prometido, feito o compromisso. Mas o mais bacana, a gente procura levar pelo lado positivo, é que 17 vereadores, ou seja, uma grande maioria, entenderam, né, a necessidade de fazer o investimento e de abraçar a causa. Então a gente fica feliz, nós somos gratos a isso. Os 17 vereadores contemplaram, alguns não colocaram nem o recurso que havia prometido total, mas mesmo assim, a gente, dentro do que foi colocado, a gente entende que a gente vai conseguir viabilizar o calendário esportivo para o ano que vem de uma forma bem efetiva, com recurso, com estrutura, consequentemente melhorar o nível, né, a qualidade e poder, de fato, levar o nome de Montes Claros como referência no esporte, que é o que precisa ser feito. Foi igual havia dito antes, Montes Claros, cidade polo universitário, precisa mudar essa cena do esporte, porque Montes Claros hoje nós precisamos promover esportes de qualidade e eventos saudáveis, diurnos, que não comprometem o rendimento acadêmico. Então nós conseguimos provar isso para os vereadores, que havia essa necessidade, mostrando a situação que vinha ocorrendo e a possibilidade que poderia se transformar, e outra, diante de um recurso tão pouco em relação ao orçamento do município. O orçamento aprovado para o município para o ano que vem, ele chega a quase 1,5 bilhão. Para você ter uma ideia, o orçamento aprovado para a Secretaria de Esporte para 2020 chega a quase 15 milhões de reais. E sempre teve o orçamento para o esporte. Verdade. Eu acredito que a Secretaria de Esporte nos anos anteriores, eu acredito que ultrapassou a casa aí de 6 a 8 milhões de reais. Você entendeu? Mas não é contemplado as ações, as competições dos campeonatos. Ou seja, então se existe uma causa e o principal motivo da causa não é contemplado, a causa está sendo em vão. Entendeu? Então não adianta a gente tentar mascarar. Falando, tem que ir e fazer o que de fato precisa ser feito. E com isso, provamos que com os poucos recursos, né, daria para fazer. Os vereadores colocaram, os 17 vereadores, a gente vai estar depois expondo aí o nome desses vereadores que abraçaram e que apoiaram de fato, para que a população possa valorizar, né, entender quem de fato acreditou, principalmente o pessoal do esporte. E na última quinta-feira, né, nós tivemos na Câmara, na reunião, naquela expectativa, inclusive com medo de mascar alguma coisa, porque a gente entende que tinha outros grupos por trás tentando desconstruir, e grupos fortes da política, né? No entanto, foi tranquilo, né? Apesar de não ter atingido 100%, mas o que foi contemplado, com certeza vai dar para viabilizar o que a gente esperava. Pois é, Tico, 17 vereadores então se comprometeram, né? Aurélio acabou de dizer aí, o que foi contemplado, né, já consegue viabilizar, se torna uma conquista, porque deste ponto para trás não era assim, né? Verdade. E o que eu achei mais importante foi que os vereadores entenderam isso. Tanto é que na listagem deles da indicação, eles especificaram, por exemplo, eu estou destinando tal valor para motocross, destinando tal valor para skate, destinando tal valor para campeonato de ciclismo, destinando tal valor para a corrida do Delfino, para a corrida de Santos Reis. Quer dizer, então os vereadores entenderam essa reivindicação que foi feita pelos gestores do esporte. Entendeu? Então é um fato inédito e histórico para a cidade. Muito histórico, né? Muito histórico, porque não partiu do seio da política lá, partiu de um grupo de idealizadores da coisa, né, Aurélio? Exatamente. Inclusive, Nairlan, logo no início do governo do Humberto Souto, eu busquei, né, um entendimento com a administração, bem no início,
com o próprio secretário, com o secretário de comunicação, né? E já levando essa proposta para eles. Ó, o esporte ele vem ocorrendo dessa forma. Humberto Souto chegou com promessa de mudança, de fazer diferente, tal. Tem como a gente construir isso dessa forma. A princípio, a ideia era construir isso junto com a administração e via Secretaria de Esporte, né? Mas nós tivemos uma dificuldade, não houve interesse. Estou sendo sincero, não querendo. Às vezes é porque até eles entendiam que tinha outras prioridades, a cidade vinha numa situação muito complicada, né? A gente não vai discutir esse mérito. Aí eu esperei mais um tempo, aí depois já vi que falei, o jeito é a gente unificar mesmo com o pessoal e tentar buscar outra forma. E aí eu fui estudando a questão orçamentária, a questão de lei, de valores, como poderia captar, e encontrei na Câmara Municipal essa possibilidade. E que acabou dando certo. Mas nada nunca foi muito fácil. Mas desde o princípio, desde o início, quando eu comecei a pincelar essa ideia, eu já via que ela não teria como dar errado, você entendeu? Assim, eu falei, se a gente buscar certinho, buscar as pessoas, unificar e tal, até porque eu sempre fui muito de projeto em prol do coletivo. São várias referências aí, você mesmo acho que é testemunha, por exemplo, Troféu Imprensa que a gente criou, sem recurso, sem apoio do poder público, né? O Campeonato Norte Mineiro de Motocross, o circuito InterTV de Supercross, eu sentei diante do diretor da InterTV, sem um centavo, sem nada, apenas com esboço na mão, e provei para ele que teria viabilidade, né? Criamos o circuito InterTV de Supercross. Na minha região, lá no Grande Maior Pato, a gente defende a região e tenta contribuir de toda forma com desenvolvimento social, econômico, esportivo. Lá nós criamos uma associação comercial, mesmo outras associações tentando impor e pôr dificuldade, falar que não havia necessidade, mas eu entendi que haveria uma necessidade específica para a região do Grande Maior Pato, que é um grande centro comercial e que precisava de algo ali específico para ela. Eu falei, pô, não vai comprometer as outras associações aí, que tem 50 anos não, e deu certo, tá lá, vingou, inclusive gerou resultados positivos, como a própria companhia de polícia militar, que foi desativada no governo passado, né? Todas as unidades de companhia militar de toda Minas Gerais, através da associação lá comercial, nós fizemos uma mobilização, foi a única no estado que não foi desativada. Então, ou seja, se a gente unir mesmo, buscar força, eu entendo que essa união, a sociedade bem organizada e com esse intuito de buscar os resultados de uma forma assim, despretensiosa de qualquer vaidade ou interesse pessoal, a coisa flui e é possível. E foi isso que aconteceu, não foi diferente com os gestores do esporte. A gente buscou os parceiros certos, sem se preocupar com qualquer vaidade pessoal ou interesse pessoal, para fazer mesmo o coletivo, no caso o esporte. E aconteceu. Então é isso, a gente busca fazer de uma forma verdadeira e principalmente transparente, com responsabilidade. É o que a gente cobra, inclusive, respeito com a coisa pública e responsabilidade por parte do poder público. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Na volta nós vamos falar também ainda dos próximos passos, né? E vamos falar também, precisamos de falar da corrida dos Santos Reis, dos parceiros, vamos continuar falando, porque eu acho muito importante a gente falar de tudo isso, tá certo? Beleza. Nós vamos para um breve intervalo, você está conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.